No vídeo de hoje eu vou falar sobre a treta do momento. André Valadão, Rodrigo Mussolini disse que a Igreja Adventista é uma seita. Será que isso é verdade? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Vamos começar o ano já esquentando, bem quente mesmo. A polêmica do momento, o pastor André Valadão, né, que é uma pessoa que a gente não deve levar a sério nas redes sociais, né? Acabou soltando uma resposta aí dizendo que a Igreja Adventista é uma seita. Aí vem o Rodrigo Silva e defende a igreja e acaba contra-atacando, né? Ele não deu uma resposta doutrinária, mas uma resposta mais sentimental. Aí agora veio o Rodrigo Mussolini. Mussolini não? Pastor Rodrigo Mussolini, acho que é. Né? Pastor que fala sobre marxismo, feminismo e tantas outras coisas. E agora é meio que defendendo o André Valadão e repetindo as besteiras na internet, os espantalhos contra os adventistas. E eu quero fazer o vídeo de hoje reagindo a um vídeo, né, que está no canal dele, vocês podem assistir. Eu vou começar no minuto 8 e 6, tá? Você pode assistir o vídeo completo. Nos 8 minutos ele acaba meio que defendendo o André e atacando o Rodrigo, porque o Rodrigo não deu uma resposta certa, e agora ele vai dar a opinião dele sobre a Igreja Adventista e vai reafirmar que a igreja é uma seita, tá? E eu vou dizer para vocês, em certo sentido, eu não levo mal chamado de seita, porque nós estamos separando de alguns erros teológicos, né? Agora, quando nos chamam de hereges, aí isso daí é chato, né? Porque nós acreditamos na justificação pela graça, né? Através da fé, mediante a fé. Nós acreditamos na Trindade, acreditamos na sola Escritura. Então, assim, dizer que os adventistas uma igreja herética, né? Aí vão inventar aquele monte de ladainha sobre Ellen White. Hoje eu vou fazer uma reação aqui, eu não sei quanto tempo vai ficar esse vídeo, mas você pode acelerar aí na velocidade 2 e aproveitar, tá certo? Então já se inscreve no canal e vamos ver o que o pastor Rodrigo, vai dizer sobre a Igreja Adventista. Estou na tela aqui, bora lá. Pastor Rodrigo, você acredita que a Igreja Adventista é uma seita? Sim, sim. Há várias heresias. Sono da alma, Satanás levando os nossos pecados, não pode ter certeza de salvação. A fonte de autoridade deles, fica claro que é a Ellen White. A heresia de falar que Cristo tinha uma natureza pecaminosa, gente. É sério, tem isso. Jesus é um absurdo. Absurdo, pastorzão, é você falar essas besteiras, né? Eu dizer que nós não temos certeza da salvação. Onde isso? Onde isso? Eu acredito, eu sou arminiano, não é, seja calvinista. Para mim, o calvinismo sim é uma heresia, onde Deus determina o futuro e você, se é escolhido, vai para a eternidade, e se não é, então vai sofrer, né? Deus fez um para salvar e outros para perdição. Para mim, isso é heresia, né? E que nós não temos certeza de salvação. Outra coisa, Satanás vai levar nossos pecados. Que absurdo! Isso já foi respondido zilhões de vezes. Aonde nossos documentos, nossos livros oficiais dizem isso. Nós acreditamos, assim como no passado, o bode Azazel recebia os pecados ou fazia parte da cerimônia de purificação. Após o santuário estar todo purificado, o sumo sacerdote colocava a mão sobre o bode Azazel, ele era levado para ser morto. A mesma coisa nós entendemos que vai acontecer quando Cristo voltar. Os pecados lançados sobre os seus donos, tá? E Satanás vai receber a punição pelos seus pecados. É isso. Satanás não participa da redenção. Satanás não participa da purificação do santuário. É uma besteira, né? Besteira. Outra coisa é dizer que nós acreditamos que Jesus veio em carne pecaminosa. Eu vou dizer, tem um grupo doido da nossa igreja, né? Tem que dizer mesmo, né? É que acredita nessa bobeira de que Jesus veio em natureza pecaminosa. Se Jesus veio em natureza pecaminosa, irmão, ele precisa de um salvador. Ele não serve para ser nosso substituto. Então, irmãozinhos que estão assistindo isso, pare de pensar
Isso. Se você quer defender que existe um perfeccionismo, que nós poderemos ser perfeitos só na eternidade, na glorificação. Bom, quando Jesus não voltar e não tirar essa natureza má que nós temos, nós não seremos perfeitos. Nós não somos pecadores. Felizmente somos salvos, felizmente somos salvos por Jesus, pela graça, mas ainda vivemos sob a influência, sob a presença do pecado. Então, pastor, existe um grupo dentro da igreja que acredita nessa besteira, né? Ok? Então, mas nós, adventistas, a instituição não acredita nisso. Então, isso é uma bobeira. Mas vamos lá, já comecei a todo vapor, né? Vamos deixar o homem falar um pouco, vai. Mas vamos começar assim. Isso aqui não é um vídeo extenso, com todas as heresias aí, mas vamos falar principalmente Com todas as heresias, meu Deus do céu, olha quantas heresias nós... dessa que foi mencionada no post aqui, né? Que Jesus não completou a sua obra de redenção na cruz. Isso tem a ver com um dos pontos centrais do Adventismo, porque isso tem a ver com a doutrina do juízo investigativo, que veio justamente para corrigir o erro fundamental do Adventismo. Foi lá atrás a profecia de seus fundadores, né, ou do seu fundador, que não se cumpriu. Lá no início do século XIX, houve um despertamento pela vinda de Cristo, e muita gente falando sobre isso, e já marcando data e tal. E aí apareceu um pastor batista pregando a volta de Jesus, né, para 1843. Então Jesus voltaria à terra para purificar o santuário em 1843. Muita gente creu nele, o povo vendeu até propriedade, subiu no telhado para... Besteira. Guilherme Miller, ou William Miller em inglês, né? Ele nunca marcou data. Ele disse que entre 1843 a 1844 seria então a vinda gloriosa. Então não tem uma data exata. Quem marcou uma data exata, né? Samuel Snow. Samuel Snow. Baseado na ritual do santuário, do tabernáculo. Ele então marcou ali a data, mas não foi Guilherme Miller falando aí. Mas tá bom, vamos entender que ele marcou a data, vai lá. Esperar a vinda de Jesus e nada aconteceu. Ele então remarcou para 1844, nada aconteceu. Ele remarcou mais uma vez para o mesmo ano, só que mudando aí o mês, 22 de outubro de 1844. Mano, não sabe a história, não conhece, tá falando bobeira. Errou de novo. Ele, Miller, humildemente confessou seu erro e nunca mais falou no assunto. Mas Verdade. seus discípulos não se deram por satisfeitos e não abandonaram a ideia. Esses discípulos, entre eles a Ellen White, eles fundaram uma nova igreja. E aí um desses discípulos aí, Hiram Edson, disse que teve uma revelação sobre a grande desilusão, né, a grande decepção, nome que é dado para o 22 de outubro de 1844. E isso está escrito no livro dele, né, Administração da Igreja, página 20, que é um dos livros aí oficiais do Adventismo. Ele disse assim: eu vi distinta e claramente que nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, em vez de sair do lugar santo, do santuário celeste para vir à terra no dia 7º do mês, ao fim de 2.300 dias, tardes e manhãs, né? Na verdade, ele entrava naquele dia pela primeira vez no segundo compartimento do santuário e tinha uma obra a realizar no lugar santíssimo antes de voltar à terra. Ou seja, Edson está dizendo o seguinte, que Miller ele havia acertado sobre a data. Ele apenas havia se equivocado sobre a ação de Jesus. Jesus, então, ele entrou no santuário, mas não no santuário terrestre, e sim no Santo dos Santos lá no céu, para fazer investigação pelos nossos pecados e terminar a purificação que ele havia começado aqui na cruz do Calvário, aqui na Terra. No capítulo 25 do livro O Grande Conflito, da Ellen White, ela disse o seguinte: em 1844, quando Cristo entrou ali para realizar a obra final de expiação. Então tá aqui, você pode conferir. Eu coloquei aqui a minha versão, que eu tenho esse livro na versão Kindle, né? Na minha versão é página 307. Você pode conferir lá. Tá lá, tá escrito lá no livro dela. Então, ou seja, quando Cristo disse na cruz, está consumado, Cristo errou, não estava consumado. Começa a se consumar em 1844. Ok. Vamos lá, deixa eu explicar para você, pastorzão. Entenda uma coisa, nós adventistas nos dividimos de vocês evangélicos. Então pode nos chamar de seita quanto a isso. Nós acreditamos que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi suficiente para pagar o preço do pecado, amigão. Mas a expiação se inicia ali. O pecador recebe a salvação, recebe ali o direito de ser chamado filho de Deus, porque pela fé aceitou o sacrifício de Jesus que foi feito na cruz do Calvário. Agora é o seguinte, como no Antigo Testamento, quando o senhor sabe, o senhor é pastor, o senhor sabe disso, né?
E quando as pessoas pecavam, levava o cordeirinho, colocava a mão sobre a cabeça, confessava os pecados. Pela fé, o pecado era transferido pelo cordeiro. Então a vítima inocente morria pelo pecador. Ok. Acabava ali então a cerimônia, pastor? Não, o senhor sabe disso que não acabava. O pecador poderia sair sim com o pecado, ele saía com o perdão dos pecados. Mas o sacerdote pegava o sangue do cordeiro, entrava até o lugar santo e jogava o sangue na cortina ou nas portas de incenso. Isso era uma transferência de pecado. Estava no pecador, passou para a vítima e a vítima agora o pecado é transferido para o santuário. E uma vez por ano acontecia a purificação desse santuário onde os pecados estavam ali depositados. Então, pastorzão, o negócio é muito mais profundo que o senhor está pensando. Então, nós não paramos na cruz do Calvário. Então, deixa eu deixar bem claro. Nós acreditamos que o sacrifício de Jesus ele é suficiente para pagar o preço do pecado. Mas ele apenas fez a primeira parte do plano da redenção que já foi revelado lá nas cerimônias do Antigo Testamento do santuário. Agora Jesus, após a sua morte e receber toda a autoridade no céu e na terra, ele está no santuário intercedendo e julgando os mortos, para que quando ele voltar com o livro da vida das pessoas que o aceitaram, aceitaram a sua morte como Salvador, e esses que estão escritos no livro da vida serão levados para a eternidade. Agora, aqueles que não aceitaram serão então castigados. Então, pastorzão, está consumado na cruz. Para o Senhor. Jesus terminou a obra terrestre, ver uma vida sem pecado e pagar o preço do pecado. Agora ele está numa segunda fase. Bom, ele diz lá em Apocalipse, o senhor pode procurar Apocalipse 21, eu termino o trabalho dele no santuário celestial, ele diz, está feito, acabou. Então temos dois está consumado na Bíblia, na cruz do Calvário, e termina o trabalho de intercessão no santuário. Beleza, pastor? Tá bom? Pode nos chamar de seita. Se for com relação a essa divisão, nós aceitamos, tá? Porque nós estamos progredindo na revelação. Paramos na cruz do Calvário. Ok? Bora lá, ouvimos. Então, além disso, a gente tem a questão muito grave de colocar a Ellen White em pé de igualdade com a escritura. O escritor adventista Arnaldo Cristiani, no seu livro Sutilezas do Erro, ele disse o seguinte: o espírito de profecia é aquele que, segundo as escrituras e a par com a guarda dos mandamentos de Deus, é característico da igreja remanescente. Esse dom consiste primeiramente em dar ao povo mensagem direta e específicas. Os testemunhos orais e escritos da senhora Ellen White preenchem este requisito, tanto no fundo quanto na forma. Tudo quanto ela disse e escreveu foi puro e elevado, cientificamente correto e profeticamente. Veja, essa é a opinião do Arnaldo. A opinião do Arnaldo. Ah, ele escreveu aí, mas não é um livro oficial da igreja. Eu discordo do Arnaldão aí, ó. Ele diz o seguinte: tudo que ela disse, escreveu foi puro. Não creio. Ela é pecadora como eu e você. Né? Que mais? Cientificamente correto. Eu não sei se ela tem a intenção, teve a intenção de ser cientificamente correto, como a Bíblia não tem a intenção de ser cientificamente correto. Né? Profeticamente exato. Não sei. Porque tem muita coisa ainda que não se cumpriu, que ela sugeriu e apontou. Certo? Agora, deixa eu explicar para você. Então, nós não colocamos Ellen White em grau de autoridade. Então, deixa eu explicar e desenhar para o senhor. Né? Nós acreditamos que o mesmo Espírito que inspirou Moisés, Paulo e os profetas é o mesmo Espírito que inspirou Ellen White. Então, o grau de inspiração é o mesmo. Agora, grau de autoridade, não confunda, tá? Grau de autoridade. Ellen White está abaixo. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Ela autoriza os livros de Ellen White. É assim que funciona. Então, pastor, para de ficar repetindo esses espantalhos de internet. Nós não acreditamos nisso. Ellen White não é nossa regra de fé e prática, mas sim as escrituras sagradas. Bom, pastor? Então, esclarecido aí, né? Exato. Revista Adventista de 1984, página 37. Cremos que o ministério e os escritos de Ellen White foram a manifestação da profecia. Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, têm autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White
sejam diferentes dos encontrados nas Percebeu? Um grau de inspiração, pastorzão. Faz uma leitura aí mais atentiva ao texto, o senhor vai perceber aqui, ó, é grau de inspiração, tá? A autoridade com a Bíblia. E outra coisa, é sobre o povo remanescente. Nós, adventistas, acreditamos que somos remanescentes. É verdade, porque lá em Apocalipse diz que o restante, né, a sobra, o remanescente fiel, ele guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. A fé em Jesus, lá em Apocalipse 19, diz que é o Espírito da profecia. O dom de profecia acompanharia a igreja através do século. O senhor, com certeza, deve ser calvinista e sensacionista, né? O senhor acredita que o dom de profecia acabou com João. Nós não acreditamos. E nós não somos hereges por causa disso. A Igreja Assembleia de Deus e tantos outros pentecostais, vocês não dizem que eles são heréticos, né? Hereges, porque acreditam no dom de profecia. E tem revelação todo dia lá, né? Paulo diz que para a gente provar os espíritos, não apagar os espíritos. Jesus fala que surgiriam falsos profetas, né? Se surgiriam falsos profetas é porque haveria profetas verdadeiros, né? Então, assim, dizer que nós somos hereges, seita, que não acreditamos a manifestação do dom profético sobre Ellen White, não cola, tá bom? Isso não é heresia e não é por causa disso que nós somos seita, tá bom? escrituras sagradas. Então, assim, colocam ela em pé de igualdade com os profetas bíblicos, com os apóstolos da palavra de Deus. Então, um negócio assim absurdo. Hebreus 1 declara: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. E Deus falou através de Jesus, mas não está dizendo assim, ó. Deus falou unicamente, somente através do Filho e não falará mais a ninguém, somente através de Jesus. Besteira. Se essa é a sua interpretação, eu acho que o senhor precisa ler direito o texto. Está falando que Deus se revelou agora através de Jesus. Tá? E está dizendo que agora não terá mais revelação. Não tem mais revelação. Não tem. Deus está dizendo. Pelo qual também fez o universo. Ou seja, no passado Deus falou pelos profetas. E os apóstolos aí, eles também são os profetas. Então, no passado Deus falou pelos profetas. E Cristo é o portador dessa última revelação, porque agora ele fala pelo Filho. Cristo é o portador da última revelação de Deus em relação à realidade, em relação à palavra de Deus, ao cânon. Por isso, Não é isso, né? Depois tivemos os apóstolos, né? E eu acredito que Deus fala até hoje, pastorzão. Deus fala através do Senhor, tá? Na sua simplicidade, na sua humildade, na sua ingenuidade. Eu tenho certeza que Deus fala através do Senhor para conduzir as suas ovelhas. Eu acredito nisso. Agora, dizer que Deus não fala mais, que ele está em silêncio, para mim. Consideramos que são seitas as igrejas, por exemplo, católica, os mormons, esses pastores. Peraí. Olha só, coloca a gente no bojo, né? Os católicos creem em livros que não são inspirados, nós não consideramos inspirados, né? Acreditam em bulas papais, em autoridade da igreja, né? Não acreditamos nisso. Não fale isso, a nossa regra de fé é a Bíblia. Os mormons têm um outro evangelho, uma outra norma de autoridade. Não temos outra autoridade a não ser a Bíblia. O senhor, mais uma vez, está falando bobeira. Que chegam dizendo, olha, nós temos aqui uma nova revelação aqui que Deus deu para nós, assim como deu para os apóstolos, deu para nós aqui de como que a igreja vai ser. Nós não acreditamos nisso, o cânon está fechado, ninguém tem inspiração como os apóstolos e profetas tiveram, porque o próprio... Isso é a sua crença. O texto de Hebreus declara, ó, Deus nos falou pelo Filho. E os apóstolos são nada mais, nada menos do que aqueles que levaram a mensagem de Jesus. Então essa é uma grande característica não, tá. A mensagem de Jesus, mas não foram inspirados. Só Jesus. É a crença de que o seu líder ele está em pé de igualdade com os apóstolos e profetas. Por isso, por exemplo, a gente vê aí, mesmo em igrejas evangélicas, quando um pastor chega e fala, eu tenho uma nova revelação, por exemplo, movimento de células. Nada contra os pequenos grupos, mas... Então tem muita igreja que tem célula e eu nem considero que é uma seita. Mas a ideia lá inicial era, o cara chegou, aqueles caras lá do movimento de células e disseram, nós temos uma nova revelação, Deus nos deu uma nova revelação de como a igreja vai funcionar. Ou seja, Deus não deu isso para os apóstolos, mas deu para esse cara. Então não acreditamos nisso, isso é uma característica de... Nós também não acreditamos nisso, pastorzão. Nós não acreditamos em nova luz. Ellen White não veio trazer nova luz.
as nossas doutrinas, as nossas 6 doutrinas, divididas em 28 crenças, elas estão baseadas em escrituras. Se você tirar Ellen White, você ainda continua com as 20 crenças fundamentais. Né? Então, assim, o senhor está imputando sobre nós uma verdade, né? Comparando a gente com grupos neopentecostais aí, de um líder charlatão que fala de uma nova verdade. Eu não estava levando a sério a comunidade adventista. Eu deveria rever esse tipo de fala. Seita, alguém que se coloca em pé de igualdade com os apóstolos e profetas. Outra heresia gravíssima é a salvação pelas obras. Só o verdadeiro cristianismo prega a salvação pela graça. Não existe uma religião no mundo que pregue a salvação pela graça. Até as falsas igrejas cristãs, elas não pregam a salvação exclusivamente pela fé. Nós pregamos, então, pastor. Jesus. No livro Testimonies for the Church, Ellen Vamos White ver. disse o seguinte: cada membro do corpo deveria sentir que a salvação de sua própria alma depende de seus próprios esforços individuais. E o mais triste é que eu nem vou me delongar nisso aqui, é que muito crente vai, não, mas o que tem de errado nisso, né? Isso aí é base da salvação, é o que define o cristianismo. É uma das... Então tá bom, o senhor deu o risinho de deboche? Então vamos lá. Então vamos falar com Paulo, pastor. Eu acho que o senhor não está entendendo, né? Por isso que o problema de muitos é que eles pegam um texto, não é assim? Texto, e aí define a teologia da pessoa por um texto, né? É triste. Se você for para Romanos capítulo 2, pastor, olha só o Paulo, pastorzão da fé, ele diz o seguinte, capítulo 2, verso 12, diz assim, pastor, ó: assim todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão. E todos que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei e que serão justificados. Mas peraí, mesmo Paulo não diz que não somos justificados por obras, mas pela graça? Mas agora ele está falando que nós somos justificados pela lei. Pastor, o senhor deve entender que existe uma tensão aí, né? Ellen White está falando que cada um é responsável pela própria salvação. Eu não sou responsável pela salvação dos... Eu não sou responsável pela salvação dos outros. Todos nós devemos procurar a cada dia, pela graça de Deus, ser mais parecido a Jesus e mais fiel ao Senhor, obedecendo a sua lei. Eu obedeço a lei, pastor, não porque quero ser salvo. Eu obedeço a lei porque já fui salvo em Jesus. Um salvo em Jesus, ele guarda a lei, pastor. Então, o que o senhor está fazendo e atribuindo a Ellen White, pegando esse texto, resumindo a teologia dela, é um absurdo. O senhor deveria ler o livro Caminho a Cristo, onde ela exalta a salvação pela graça, o amor de Cristo. Né? Então, o pastorzão, tá pisando na bola aí, viu? Falando bobeira como o André Valadão. As grandes marcas que definem o cristianismo. C.S. Lewis disse isso. C.S. Lewis disse isso. O que define o cristianismo, que é diferente de tudo o que existe? Graça. Até outras coisas você encontra no cristianismo e encontra em outras religiões. Concordo, a salvação pastor. pela graça, exclusivamente pelos méritos de Cristo, não existe em religião nenhuma do mundo. Por fim, nós também poderíamos falar sobre a questão do sábado. Como eles dizem, né, seria a grande pedra de toque do adventismo. No capítulo 38 do livro O Grande Conflito, isso fica muito claro. Se você ler ali, você vê como isso é muito claro. Ela fala explicitamente de todos os outros cristãos, de todas as outras denominações, como marcados pela besta, e dos crentes adventistas, como somente eles, contendo o selo da salvação. Os crentes adventistas têm o selo. Os outros crentes, todos os outros, que são os crentes do sábado, eles têm a marca da besta. É uma religião apóstata. Todos os outros cristãos protestantes são apóstatas. Então, eles teriam então o selo. O selo seria a guarda do sábado. No livro O Grande Conflito, página 605, ela diz assim: o sábado será a grande pedra de toque da lealdade. É o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, será traçada a linha divisória entre os que servem e os que não servem. Então, deixa eu fazer, então, ajudar o senhor na interpretação, né? Porque o senhor talvez está com dificuldade de interpretar texto, né? O senhor está afirmando que nós temos o selo e você não tem. Que o sábado é pedra de toque, porque guardamos o sábado, então somos melhores que você. Besteira. Se eu olhar o texto está dizendo o seguinte: o sábado será. Isso é uma profecia
né, que nós cremos, que Ellen White está ali endossando, está esclarecendo, comentando. Nós acreditamos, nossa maneira de pensar escatológica, nos últimos dias, poderes vão infringir a nossa consciência, vão tentar tirar nossa liberdade religiosa, a nossa liberdade de servir a Deus e de ser obediente a Deus. E uma das coisas que esse poder fará, né, a besta no caso, é obrigar-nos a quebrar a lei de Deus. Nós acreditamos que todos aqueles que guardam os mandamentos, eles vão guardar todos os mandamentos, pastor, inclusive o sábado. Então o sábado revela de todos os mandamentos, pastor. O senhor sabe disso, o senhor é teólogo, né? O sábado é o único mandamento que revela o Criador, Todo-Poderoso, a extensão do seu domínio, né? O sábado é uma questão muito mais de fé do que lógica, tá? Então nós acreditamos que aquele que nos últimos dias entendeu a graça e a salvação e a obediência, ele será fiel em todos os mandamentos, inclusive no sábado. Então o sábado revela a característica do povo remanescente. Está falando no futuro, pastorzão, tá? Então o senhor precisa prestar atenção aqui nos verbos, né? Será traçado uma linha divisória, né? Então está falando quando sobrevier ao homem, não chegou esse momento. Então tá vendo? Falando besteira, repetindo besteira. Era só ler o texto. Não aconteceu, isso é uma profecia. Ah, mas isso não vai acontecer. Ok, a gente pode até discutir, né? É mais fácil provar a profecia quando ela já aconteceu. Isso aí não aconteceu. Tá? Se não acontecer, vocês podem chamar a gente de mentiroso. Mas não é o momento e não é o caso. Beleza? A traçada a linha divisória entre os que servem e os que não servem. E qual é a pedra de toque? É a guarda do sábado. Mas a Escritura é muito clara sobre isso. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou dia de lua nova, ou sábados. Ou seja, sábados inclui todos, porque havia mais de um sábado. Havia o sábado semanal, havia os descansos por ano, o ano sabático, enfim, o ano do jubileu. Então, vários sábados. Ninguém vos julgue por todos esses sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia. Vamos lá, pastorzão. Vou ajudar o senhor na leitura, né? Tá dizendo assim, ó, ninguém, pois, vos julgue por causa de fazer isso ou aquilo. Quem julga por suas obras não sou eu, não é o pastor. Isso. Alguns vão dizer o seguinte, não, o sábado é uma sombra. E realmente, dentro do sábado semanal existe cerimônia, e certas cerimônias encontraram a sua realidade em Cristo Jesus. Por isso que a gente não mata mais cordeirinho, por isso que a gente não é circuncidado, porque a sombra que revelava o ministério de Cristo já se encontrou. Cristo já fez, já realizou aquele caminho, aquele sinal, aquela sombra já encontrou com a realidade em Cristo, no ministério de Cristo. Né? Então, assim, se você acredita que o sábado é um descanso, como muitos dizem, Jesus é o nosso descanso, eu acredito, né? Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, né? Eu vos aliviarei. Então, assim, eu acredito que Jesus é o nosso descanso, mas o descanso pleno ainda não chegou. O que nós vivemos semanalmente é uma janelinha que se abre da eternidade, onde Deus quer passar um tempo específico com o seu povo. Né? Então, aqui está falando sobre julgamento. É Deus. Nós que devemos julgar as pessoas por guardar isso, fazer aquilo outro, né? E tudo isso apontava para Cristo. Só que a sombra do descanso não se encontrou com a realidade. Jesus veio, né, promete descanso para mim, mas não é um descanso pleno. Esse descanso pleno só teremos realidade na eternidade, quando não haverá mais a presença do pecado entre nós. Então, usar esse texto para dizer que não é para guardar o sábado é uma besteira tremenda. É uma lei de Deus que ele instituiu. Se é algo tão importante, então por que ele não disse para a gente? Gente, não é mais para guardar. Assim como foi feito com a circuncisão. Ele deixou muito claro, não precisa mais. Agora o sábado, não sei por que vocês têm tanto preconceito com a lei de Deus. Pedro, eu prefiro errar pelo zelo, pelo cuidado. Deus diz para fazer, então vou fazer. O dia que ele falar assim, não é para fazer, eu não vou fazer. Vocês querem tanto, né? Me diga um verso, então, que prove que não é para guardar o sábado, que o sábado foi abolido. Nós vamos encontrar o contrário. Jesus disse que não veio para abolir a lei, ele veio para ampliar a lei. Não sei. Bobeira.
haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. E é principalmente por conta do sábado que você vê essa outra característica de seita na igreja adventista, exclusivismo. Só eles são salvos. Artigo de 2001 da Revista Adventista, página 10. Eu creio no futuro brilhante do movimento adventista, porque não somos uma simples igreja entre os demais. Nós somos o remanescente para os tempos do fim. Pastor, ficou ofendido, né? Porque nós acreditamos que somos um povo especial? O problema. Os corintianos acham que são o melhor time do mundo, né? Os palmeirenses, assim. O senhor acredita que a sua igreja é especial. Então, por eu acreditar que a minha igreja é especial, que ela cumpre os requisitos proféticos dos últimos dias, então eu estou sendo exclusivista. Então, o senhor que fala tanto de liberdade, né? Me dá um argumento desse, é muito fraco, né? Então, eu sou exclusivista porque eu acredito que eu tenho uma igreja verdadeira. Isso. Então, não. Eu não posso dizer que eu sou verdadeiro, não, porque vai magoar os outros e eles vão achar que eu sou. Não estou entendendo isso. Em Apocalipse capítulo 12 diz que os remanescentes, a ira do dragão está sobre aqueles que têm fé em Jesus e guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse capítulo 14, verso 12 diz que a perseverança dos santos, quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé. Quando você vai em Apocalipse 19, verso 10, diz que a fé em Jesus tem um elemento. Qual é o elemento? O dom de profecia. Então esses requisitos se aplicam, se encontram na igreja adventista do sétimo dia. Por isso, nós adventistas temos que nós somos o povo remanescente para o tempo do fim. Aí. Ou achar que a gente... E outra, nós nunca afirmamos que por nós sermos o remanescente, nós somos besteira. Falamos isso. Isso aí o senhor está imputando em verdade sobre nós. No certificado de batismo, a pergunta de número 13 que um adventista recebe é o seguinte: você crê que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente da profecia bíblica? Qual o problema? Mas além disso, sabe algo mais claro sobre tudo isso? 1 Timóteo 2,12. Paulo disse assim: e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Os ensinos de Ellen White, como eu li lá atrás, são a base de fé dos adventistas. Falou bobeira. Não é a nossa base de fé. Nós temos um respeito maior porque consideramos ela como profetisa, mensageira. Ela não é pastora, ela não é ordenada ao ministério, mas ela tem uma função profética. Tá? Mas ela não é regra de fé para nós. Tá falando bobeira, pastorzão. O senhor não crê no ministério do igualitarismo, né? O senhor, pelo jeito, é complementarista, né? O senhor acredita que as mulheres elas podem até ensinar os filhos, né? Mas a autoridade maior é do homem, né? O homem que tem que pregar, o ministério é do homem. É como se Deus olhasse lá para o céu e falasse assim: olha, não vou dar esse dom para ela porque é uma mulher, né? Vou dar para o homem, só um homem pode ensinar. Pastor, pensa conosco, né? Vamos sair um pouco da caixinha. Vai para lugares afastados, onde não tem homens. Muitas mulheres têm ensinado e pregado o evangelho. Será que Deus está falando assim, não, eu não vou dar a autoridade para ela pregar, porque ela é mulher? Eu acho que o senhor precisa ampliar um pouquinho. Para mim isso está mais como Ellen White no século XIX, XIX, era uma mulher parda, uma mulher naquele momento não teria voz, e Deus chamou a pessoa mais desqualificada, mais improvável para dar. Então assim, eu creio que Deus fala através de mulheres, eu creio que Deus ensina através de mulheres. Não é porque é uma mulher eu não posso receber exortação. Tem que ser homem. É homem. Se não for homem, não é bobeira. Eles interpretam a Bíblia a partir dos ensinos desta mulher. Pastorzão, mais uma bobeira. Eu acho que o senhor tem que tirar esse vídeo do ar. Porque, vamos concordar, o senhor falou tanta mentira que o senhor, como sendo uma pessoa decente, idônea, né? O senhor não vai manter um vídeo desse no ar, né? Então nós interpretamos a Bíblia a partir dos escritos de Ellen White. Ellen White não é chave hermenêutica para interpretar a Bíblia. Tem alguns irmãos adventistas que assim pensam, mas nós adventistas, a instituição, a igreja, não pensa assim.
Ellen White ela serve como uma luz menor que ela nos ajuda a entender, a compreender. A interpretação dela não é um decreto do Papa. Não é isso, não é isso, não é o objetivo dela. Ela mesmo disse, né, que nós devemos procurar a Bíblia, não usar os escritos dela como regra de fé. O senhor está falando bobeira, está falando. Tá? Assim como o senhor usa Calvino, Lutero, Timothy Keller e tantos outros escritores, né, que nos ajudam na tua compreensão bíblica, Ellen White também nos ajuda na compreensão. Né? Nós temos respeito por ela, muito mais do que esses escritores, porque cremos que o dom de profecia ela não é chave hermenêutica para as nossas. Falou bobeira, pastorzão. Paulo disse claramente, entretanto, que ele não permitia isso. Você vê mulheres na Bíblia até profetizando. As filhas de Filipe, por exemplo, mas as profecias bíblicas não eram profecias no mesmo sentido das profecias dos apóstolos. Então, não era. O senhor tem um livro aí que eu não sabia, está escondido. O senhor sabe quais foram as profecias, né? Eu sei que aquilo que é importante para mim e para você está preservado no cano sagrado, isso é verdade. Afirmar que eram diferentes, não era bem assim, né? Aí o senhor cai no campo da conjectura bem falaciosa, né? Vai. E dos profetas, ou seja, você vê uma diferença entre ofício de profeta, algo totalmente diferente das profecias que qualquer crente poderia profetizar. Então, o ofício de profeta foi aquele pelo qual o ensino de Deus foi transmitido pelos seus profetas para nortear a igreja. Efésios 2:20, em Atos 2:42, nós lemos que os crentes perseveravam no ensino dos apóstolos. Os apóstolos eram os novos profetas, os homens que receberam a revelação diretamente de Jesus Cristo sobre o ensino da igreja. Então, nós não cremos que esse tipo de profeta, o apóstolo, exista hoje. Pois Hebreus, como eu citei agora há pouco para vocês, diz que Deus nos falou agora pelo Filho. Então não vai falar mais, pastorzão. Não fala mais. O senhor está fazendo aqui, exortando a sua igreja, né, contra os erros adventistas, então Deus não está falando. Né? Então, Deus não fala mais. Para mim isso é um absurdo. Deus fala através de todos, inclusive mulheres, pastor. E esse filho falou por meio de seus apóstolos e profetas que receberam a mensagem diretamente dele. Ora, se nós não cremos que hoje nem homens, sim, homem, macho, não existam mais homens com esta função, no mesmo nível dos apóstolos e profetas, imagine então uma mulher, porque... Então, e a tua igreja, pastor, a tua igreja, né? A maioria do público evangélico, os adventistas, acredita, como Paulo, né, nos ensinou, onde profecia estaria sobre a igreja. Então você já está falando coisa que não existe. Paulo disse explicitamente, não permito que elas ensinem. Mas se eles disserem, não, essa ordem de Paulo foi para uma época, uma ordem para aquela época. Não é verdade, pois Paulo dá a causa da proibição. Ele diz, porque primeiro foi formado Adão. Não permito que a mulher ensine, porque primeiro foi formado Adão. Porque é uma conjunção explicativa, que une o que foi dito e explica a oração anterior. Então, pastor, o senhor está querendo dizer que eu vou fazer exegese, né? Um texto, Paulo fala nesse momento, não é para ensinar, a mulher não é para ensinar. Então, desconsidero todo o restante da Bíblia. Tá? Não estou falando sobre ordenação pastoral. Né? Acredito que é mais uma aplicação pastoral nesse texto do que ensinamento em que as mulheres hoje assim o fazem na igreja sem ser pastoras. Né? A igreja adventista hoje ainda tem a posição de não ordenar mulheres. O senhor está defendendo a não ordenação de mulheres, e aí, então estamos dentro. Mas se o senhor está falando que não pode nem ensinar, eu acho que o senhor está exagerando. Por que a mulher não pode ensinar, apóstolo Paulo? Porque há um problema entre os gregos? Não, porque primeiro foi formado Adão. E assim ele remete ao Éden e não à Grécia. E se alguém disser, não, a proibição de Paulo restringe-se a ensinar no culto. Então veja a loucura. Ela não pode ensinar para uma congregação de 100, 200 pessoas. É o senhor que está dizendo, eu acredito que pode. Reunidas em um prédio, mas ela pode ensinar milhões de pessoas e servir de base de interpretação para igrejas espalhadas no mundo todo. Então, para mim, esse é o grande problema. É um problema mesmo. O problema é que o senhor não está entendendo nada. Está falando, erguendo um espantalho contra os adventistas, batendo nele e está dizendo que são os adventistas. Mas os
Eles não estão lá, essa é outra coisa. O problema aí, você tem uma desobediência clara do ensino da Bíblia, de que a mulher não deveria ser esse mestre. Eles colocam essa mulher em pé de igualdade com os apóstolos, e aí eu fico perguntando, se Paulo disse isso, que essas mulheres não poderiam, as mulheres não poderiam ser mestres, como é que então o Espírito Santo, que ungiu Paulo para escrever 1 Timóteo, o Espírito Santo poderia entrar em contradição com ele mesmo e abençoar uma mulher para ser mestre? Não, pastor, ele não está entrando em contradição. Acho que o senhor está fazendo confusão, né? Se for nos dons espirituais que o próprio apóstolo Paulo disse que cairia sobre a igreja, em Jesus não há distinção entre judeu, homem, mulher, escravo, livre, né? Paulo não falou assim, olha, os dons do Espírito são esse, tal, 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 menos nas mulheres. O de profecia, não é nos de mulher. Mulher não pode. É um exagero, para mim é um exagero. Para ensinar a igreja. Não faz sentido. Mas e aí, o que você acha? Pode deixar o seu comentário aqui, a gente não tem esse negócio de... não pode, desrespeito? Não tem desrespeito nenhum. Tem pessoas que pegam meu vídeo aí, falam que eu sou herege. Isso não tem desrespeito. Cara, acabou. Vamos lidar como homem, né? Vamos ser homem, vamos lidar de maneira correta. Ok, acabou aqui, gente. Bom, gente, essa é a minha opinião. André Valadão, Rodrigo Mussolini e tantos outros estão espalhando inverdades. Eu não sei se é preguiça teológica, eu não sei se é para ir na vibe do momento, aí acabam defendendo um outro, falando. Eu gostaria que você que está me assistindo procurasse por você mesmo. Né? Será que nós somos hereges? Será que a igreja adventista que está tentando ensinar ao mundo uma ampliação da lei, da graça, da justiça, do juízo? Será que nós somos herege? Então, assim, Deus te abençoe. Deus te guie da verdade. Eu não sou o dono da verdade. Eu acredito que esse pastor não se na bola. Tomara a Deus que também Deus abra os meus olhos, fazendo alguma coisa errada, falando alguma coisa exagerada sobre a crença dos outros. Tomara que não, né? Porque às vezes a gente acaba defendendo a nossa fé e acaba atacando os outros e falando bobeiras. Né? Deus nos dê discernimento e sabedoria. E é isso. Ficamos por aqui. Forte abraço. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim permitir. Não se esqueça. Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu. Até mais, gente. Fui.